E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. O filme começa com Henry sentado em seu posto de serviço em uma cabine de pedágio durante o turno da noite. Quando amanhece, ele sai e vai para casa onde sua esposa Debbie parece estar esperando por ele. Ela imediatamente lhe serve o café da manhã e enquanto ele está comendo, eles conversam sobre como estão ambos e Debbie tenta convencer Henry de que quer ter um bebê. Antes que ele possa responder, ouvem uma batida na porta e quando Henry abre, vê seu amigo Ed junto com outro homem chamado Joe, que parece muito doente e estava vomitando. Ed pergunta se podem entrar e quando entram, Debbie, que é enfermeira, ajuda Joe a entrar no banheiro para examiná-lo. Enquanto isso, Ed implora para que Henry o acompanhe em um jogo de beisebol, já que seu time estava com falta de jogadores devido à condição de Joe que o impede de jogar. Henry hesita, mas depois aceita. Ed e Henry então entram no carro de Ed indo para o jogo com dois homens também no banco de trás. Ed agradece a Henry por concordar em dirigir, embora Henry pareça bastante confortável com isso, e diz a ele que não é um problema. Pouco depois, Ed diz a Henry que eles estão perto do estádio, mas precisam parar para que ele e os outros homens possam pegar dinheiro para cerveja em um caixa eletrônico. Ele pede a Henry para manter o carro ligado e em seguida desce com os dois homens, que colocam máscaras e pegam suas armas antes de entrarem em um banco. Henry não vê isso. Algum tempo depois, o alarme de segurança do banco dispara e Ed e os outros homens têm que correr em direção a uma rota alternativa ao verem um policial na frente do banco. Não demora muito para que o policial perceba Henry no carro, usando o mesmo uniforme dos ladrões, e ele se aproxima e o prende mesmo que Henry não soubesse sobre o roubo. Henry não diz nada aos detetives durante o interrogatório e é posteriormente condenado a 3 anos de prisão. Henry logo é transferido para a prisão e imediatamente recebe uma cela, com seu companheiro de cela sendo um homem chamado Max. Max e Henry conversam um pouco e Henry conta a Max que foi condenado por um crime que não cometeu. Max também diz que foi condenado à prisão perpétua. Mais tarde, durante o almoço, Max admoesta Henry sobre como todos na prisão tinham um sonho e que, por não terem cumprido seu potencial, acabaram na prisão. Ele pergunta a Henry se ele tem um sonho, e Henry responde dizendo que não tem um, para a surpresa de Max. 6 meses depois, Debbie vai visitar Henry na prisão. Depois de uma reunião muito desconfortável, ela diz a Henry que está apaixonada por outra pessoa. Surpreendentemente, Henry parece feliz com isso e diz que está tudo bem, e que só quer que ela seja feliz. Um ano depois, Henry e alguns outros detentos estão ouvindo Max contar uma piada sobre sua tentativa mais recente de assustar a comissão de condicional para que ele pudesse permanecer na prisão. Henry fala sobre sua própria revisão com a comissão que está marcada para o próximo mês, e que vai fazer o seu melhor para ser libertado, com um dos detentos dizendo que todos sabiam que ele não cometeu o crime pelo qual foi condenado. Outro detento chamado Hector diz então que se ele já está na prisão, então ele pode muito bem ter cometido o crime, uma declaração que Max diz gostar. Pouco depois, a revisão da liberdade condicional de Henry é aceita e no dia em que ele sai, diz a Max para tentar também sair, mas Max diz que está bem na prisão e que não sente falta de nada do lado de fora. Quando sai da prisão, Henry vai imediatamente ver Debbie para pegar suas coisas, e fica surpreso ao ver que o marido dela é Joe. Joe o deixa entrar. Debbie vem cumprimentá-lo e Henry vê que ela está grávida. Ela o leva para pegar suas coisas e ele agradece. Joe finalmente se junta a eles e oferece a Henry um emprego, mas Henry não gosta do som do negócio parecido com um esquema Ponzi, então ele rejeita. Joe pede a ele que pense sobre isso e agradece a Henry por não tê-lo denunciado à polícia quando foi pego. Henry diz que nem sequer se lembra do nome dele. Depois de sair da casa de Joe e Debbie, Henry vai ao banco onde foi pego. Enquanto não está prestando atenção, é atropelado por um carro dirigido por uma mulher chamada Julie, que sai para gritar com ele e perguntar se ele está bem. Um policial logo chega para ajudar e Henry descobre que é o mesmo policial que o prendeu e que o reconheceu. Henry é então levado para um café próximo, onde o policial o deixa e Julie também vai embora quando Henry diz que está bem. De repente, Henry vê um jornal antigo na parede com a manchete noticiando uma tentativa de roubo ao banco por meio de um túnel subterrâneo. Ele também vê que o buraco parece estar conectado a um teatro do outro lado da rua e ao banco. No dia seguinte, ele vai à prisão para ver Max dizendo a ele que já teve um sonho, que é roubar o banco pelo qual foi injustamente condenado, e que quer a ajuda de Max para isso. Sua audiência de liberdade condicional estava próxima, e ele poderia sair em breve. Max gosta da ideia, mas não está muito animado com o plano de deixar a prisão, então não dá a Henry a resposta que ele esperava. Depois da visita, Henry vai ao teatro ao lado do banco e vê Julie ensaiando para uma peça no palco. O diretor não parece impressionado em um momento e Julie diz que quer sair para tomar um café. Enquanto ela sai, ela fica surpresa ao ver Henry, que a segue até o café.
Lá ele elogia sua atuação e eles começam a conversar. Ela agradece a ele por não processá-la. O dia da revisão da liberdade condicional de Max logo chega. E ele faz exatamente o que Henry queria e é libertado. Henry vai buscá-lo e juntos vão ao café. Max parece um pouco pessimista sobre a ideia de passar por um túnel que pode nem existir. Então ele sugere que eles façam do jeito antigo, entrando com armas e roubando o banco. Henry não está interessado nisso, pois não quer que ninguém se machuque. Max ainda não está feliz com o plano de Henry, então ele pede para eles darem uma olhada dentro do banco. Max é um bom conversador e consegue fazer o atendente do banco contar sobre o cofre do banco e quanto tempo ele está lá. Depois eles vão para o teatro e enquanto Henry tenta mostrar a Max onde ele acredita que o túnel está, Julie sai do teatro aparentemente frustrada. Ela fica surpresa ao ver Henry novamente e em seguida é apresentada a Max, que inventa uma mentira sobre ter atuado no teatro no passado. Max pergunta se é possível visitar o teatro e Julie os deixa entrar. Dentro do teatro, Max continua com sua mentira e inventa nomes de peças que ele alega ter atuado enquanto Julie fica desconfiada dele. Pouco depois, um homem se aproxima para falar com Julie sobre alguns detalhes do espetáculo. Max aproveita a oportunidade para pedir ao homem um tour pelo local, o que o homem concorda. Julie e Henry então continuam conversando, com Julie dizendo que Max se parece com o pai de Henry, embora Henry diga que Max é apenas seu amigo. Em outro lugar, Max e seu guia de turismo caminham pelo teatro e ele consegue fazer o homem contar sobre uma sala secreta e o túnel que a conectava ao banco. Max fica encantado com a descoberta e quando terminam o passeio, o guia de turismo leva Max até onde os túneis estão. Max age como se estivesse relembrando os velhos tempos, batendo na parede repetidamente para confirmar que há algo do outro lado, e o guia nem desconfia. Quando terminam o tour, Max e o guia de turismo voltam para encontrar Julie e Henry. Max então diz que vai voltar no dia seguinte porque vai começar a fazer trabalho voluntário no teatro para a surpresa de Henry. Quando estão saindo, Henry convida Julie para sair e ela aceita. No dia seguinte, eles têm um encontro em um restaurante. E depois de comer, Julie fala sobre como queria deixar um legado maior e até pensou em se mudar para Hollywood. Depois do encontro, eles vão a uma cachoeira onde Henry finalmente conta a Julie sobre sua prisão injusta e, mais interessante ainda, diz a ela que agora quer realmente roubar o banco. Julie fica surpresa com a declaração, pois não acredita nele. No entanto, eles compram sorvete e depois vão para o apartamento de Julie, onde Henry lê uma linha do roteiro dela para agradá-la após o que eles começam a se beijar. No dia seguinte, eles voltam ao apartamento de Henry e quando Max ouve a porta, imediatamente começa a falar sobre sua ideia de levar a sujeira do túnel para o telhado. Ao entrar na sala de estar, ele fica surpreso ao ver Julie, mas Henry diz que ela já conhece o plano. Max pede para falar com Henry em particular e quando estão sozinhos, Max fica furioso pois não entende por que Henry contou a Julie. No entanto, Henry está muito calmo e diz a Max que está tudo bem. Eles voltam para a cozinha e Max começa a falar sobre como foi parar na prisão por ser um vigarista. Henry lê novamente uma linha do roteiro de Julie, e ela fica surpresa por ele já saber a fala dela e ela diz que ele tem um talento natural. Quando Julie está prestes a sair, Max pede a ela uma carona até o teatro. E é lá que ele diz a Henry que está entediado e se sentindo inútil quando eles já poderiam estar cavando a terra dentro do túnel. Henry sugere que eles usem o carro como disfarce e Max tem uma ideia sobre como conseguir acesso ao camarim que tinha o túnel escondido, pedindo a Henry para desempenhar um papel na peça de Julie. Surpreendentemente, o homem que costumava desempenhar o papel que Max queria para Henry desiste. Max aproveita essa chance para pedir a Julie que ajude a conseguir que Henry se apresente para o diretor, já que ela disse que ele é um talento natural. Ela fica surpresa com a ideia, mas acaba ajudando Henry a conseguir o papel. Com isso, Henry e Max conseguem começar a quebrar a parede em direção ao túnel. Infelizmente, eles percebem que a terra no túnel é demais e que precisam de mais mãos. Henry entra em contato com Joe, cujo negócio semelhante a um esquema de pirâmide faliu. Joe fica feliz em se juntar à equipe e no dia seguinte eles começam a trabalhar. Mais tarde, Henry e Julie começam um relacionamento íntimo e ela percebe que ele não está realmente interessado em roubar o banco por dinheiro. Ele concorda, dizendo que só quer fazer algo diferente do que costumava fazer. Uma noite, depois de cavar, são parados pelo policial que prendeu Henry. Ele diz aos 3 homens que sabe o que estão planejando e que quer se juntar a eles. Max está curioso sobre por que ele está de repente interessado. E o policial diz que está se aposentando e quer fazer isso com estilo, especialmente porque o banco não pôde ajudá-lo quando sua esposa estava morrendo. Ele diz que será o informante deles por dentro e também lhes diz a hora específica em que podem esperar uma grande quantidade de dinheiro do banco. Mais tarde, Max e Henry estão em casa quando ouvem uma batida na porta e é Joe, que parece ferido e está com Ed. Ed fala sobre querer se juntar à equipe para roubar o banco, dizendo que Joe contou tudo a ele.
Max fica furioso e quase ataca Ed, mas Henry o impede. No dia seguinte, Max e Henry chegam ao teatro e descobrem que a noite de abertura do espetáculo está a apenas alguns dias de distância. Henry fica chocado ao ver isso e diz que não tem mais certeza sobre roubar o banco e que não quer deixar Julie. No entanto, Max o convence a pensar diferente. Quando estão cavando naquele dia, Henry também para e Max precisa lembrar Henry de que ele saiu da prisão por causa dele, e que agora ele precisa roubar o banco por ele. Max também menciona o plano de aposentadoria do policial. Mais tarde naquele dia, Henry conta a Julie sobre roubar o banco na noite de abertura e que ele também estaria indo embora depois. Julie se sente traída e diz a Henry exatamente como se sente. Ela chora e depois pede a ele para sair. Finalmente chega o dia do espetáculo e o dinheiro chega ao banco, exatamente como o policial havia dito. Max, Henry, Ed e Joe começam a trabalhar, com Henry atuando e depois voltando para cavar. Eles conseguem pegar bastante dinheiro com facilidade enquanto Henry ainda está atuando. Surpreendentemente, Ed tira uma arma e se volta contra eles. E quando Max tenta lutar, Ed o derruba. Nesse momento, Henry entra para ver o que está acontecendo. Joe tenta pegar a arma de Ed, mas no processo, Henry é baleado na perna, contudo Max pega a arma e consegue derrubar Ed. Henry ouve que é a hora dele entrar em cena e sobe ao palco imediatamente, enquanto seus amigos deixam Ed para trás. Henry inicia a fuga com seus parceiros, mas não muito longe ele manda pararem, pois ele voltaria para o teatro. Chegando lá e ainda na peça, ele começa a contar a Julie que voltou por ela e quer que fiquem juntos e assim partir para Moscou. Já que isso não faz parte do show, Julie precisa improvisar e tenta tirar Henry do palco, mas ele não aceita e continua dizendo que a ama e quer ficar com ela. No entanto, a plateia parece não se importar com a mudança no conteúdo, pois ainda está interessada, com alguém até pedindo a Julie que aceite, já que o espetáculo provavelmente chegou a um bom final. O diretor pede que as luzes se apaguem e diz a Julie para dizer sim. No entanto, ela apenas olha para Henry para mostrar sua resposta e é assim que tudo termina.